Uma vez houve uma pequena, mas muito amigável família. Ela era composta por um pai, uma mãe, uma menina e um menino. Tudo como deveria ser. Os jovens pais tinham pouco mais de 30 anos. A filha tinha 5 anos e meio e o menino tinha apenas 1 ano de idade. Eles viviam em uma bela e histórica cidade chamada Águas Claras, que a família Barbosa amava muito. Esse era o sobrenome deles. Eles moravam lá a vida toda e não queriam se mudar. Mesmo durante os tempos de migração em massa para o sul mais quente, eles permaneceram leais à boa e velha Águas Claras. E ambos os cônjuges tinham suas próprias famílias nesta cidade. O pai de Larissa, que a criou, morava lá, e a amada mãe e pai de Marcos também moravam lá. Larissa e Marcos se conheciam desde a escola. Eles estudaram juntos no ensino fundamental, se apaixonaram, até começaram a namorar. Mas que tipo de amor e relacionamentos podem existir entre jovens, especialmente em uma época em que não havia telefones? Feliz ou infelizmente, os caminhos dos pequenos amantes se separaram. A família de Alberto se mudou para o outro lado da cidade, trocando o apartamento por uma casa. Então, para economizar tempo e dinheiro com o transporte, eles transferiram o filho para outra escola. Quando Larissa soube disso pela primeira vez, ela ficou muito triste e melancólica. Ela chorou por 3 dias inteiros. Mas logo ela se acostumou, especialmente porque no ano seguinte ela perdeu a mãe. Os anos passaram, e as crianças crescidas às vezes lembravam de seu primeiro amor, que começou na 4ª série, e o usavam como exemplo em novos relacionamentos, vez após vez. Isso continuou até o destino decidir entrelaçar suas almas novamente. Larissa e Marcos terminaram a escola. E então, como de costume, decidiram entrar na universidade. No entanto, apenas Larissa conseguiu entrar na universidade no ano em que se formou na escola. Ela odiava sua especialidade quase desde o início, a professora de biologia. Os pais da menina escolheram a profissão para ela, pois ela mesma não sabia o que fazer. Mas assim que o primeiro ano estava chegando ao fim, Larissa não conseguiu passar em várias provas difíceis, surtou e retirou seus documentos da universidade sem contar à sua família. Tudo foi revelado apenas quando a menina de 18 anos estava prestando exames novamente. Larissa, você perdeu a cabeça? Você já estudou por 1 ano. Não podia suportar mais 3? Sua madrasta perguntou, chateada com a notícia. Larissa não gostou da pergunta de sua madrasta não amada. Afinal, 3 anos era demais para ela, especialmente porque ela não gostava da especialidade, assim como queria começar a discutir com ela e defender seus direitos. Seu pai entrou na conversa. Filha, é sua escolha. Obrigado por pelo menos nos informar. Espero que desta vez você escolha um estudo do seu gosto. O apoio do pai funcionou como maravilhas, pois a menina encontrou grande motivação para entrar em uma especialidade relacionada à pintura ou arquitetura, arte teatral ou música. Não havia muitas especialidades assim em Águas Claras, então a escolha era pequena, e a menina fez os exames de entrada gerais, e os resultados mostraram que ela deveria se tornar professora de arte. Bem, a menina ficou satisfeita com essa opção. Enquanto isso, Marcos não conseguiu entrar na universidade no ano de sua formatura devido à doença de sua irmã. Sua irmã Gabriela adoeceu com diabetes, enfraquecendo seu sistema imunológico tanto que ela mal podia sair de casa, pegando constantemente resfriados, sofrendo severamente até de doenças simples, já que seus pais trabalhavam muito para ganhar mais dinheiro para medicamentos caros e tratamento eficaz para a filha. Marcos teve que ficar em casa quase o tempo todo para cuidar de Gabriela. Ele passou o ano inteiro em casa, mas sua irmã melhorou, conseguiu voltar para a escola e até começou a nadar, como sempre quis. Então o jovem finalmente pôde voltar à sua vida anterior e começar sua educação tão esperada. Ele escolheu o que seu coração desejava, a direção teatral na universidade. E assim o calendário virou, mostrando a data 1º de setembro. De manhã cedo, os novos alunos chegaram à entrada principal de sua antiga universidade, onde os professores estavam com placas indicando as especialidades. Uma vermelha dizia artes gráficas, outra pintura, uma terceira acompanhamento musical e uma quarta artes cênicas.
Os jovens e barulhentos se aglomeravam em torno de seus sinais, olhando ao redor como se fossem crianças pequenas em um passeio em um museu de bonecas ou carros. E então seus olhos se encontraram acidentalmente. Claro, eles se reconheceram imediatamente. Assim, seu segundo romance começou, mas desta vez para a vida toda. Marcos e Larissa passaram por fogo e água juntos, se apoiando durante dificuldades e problemas. Eles se formaram na universidade e se casaram no mesmo ano. Um ano depois, receberam a alegre notícia: Larissa estava carregando um filho em seu ventre. Então, como vamos chamar nosso pequenino? Você inventa um nome para um menino e eu escolho um para uma menina, sugeriu a esposa ao marido. Ele concordou. E então, durante 4 meses, o casal pensou no nome. Marcos pensou em nomear seu filho Thales, em homenagem ao pai. Enquanto Larissa queria chamar sua filha de Libra, já que médicos e uma vidente previram que a menina nasceria em outubro. E quando outubro finalmente chegou, um milagre aconteceu: uma menina de olhos azuis e cabelos claros e cacheados nasceu. Um nome associado aos meses não lhe convinha de jeito nenhum. E os Barbosas já não gostavam mais dele quando a menina apareceu. Talvez Beatrice, seus olhos são da cor do mar profundo, e brilham tão forte quanto o sol, disse Marcos, apontando para o bebê enrolado em uma toalha rosa macia. Isso resolveu. Beatrice, ou Bia para abreviar, cresceu sendo uma menina inteligente, paciente e curiosa. Ela aprendia e memorizava poemas facilmente. Adorava caminhar e brincar com as crianças vizinhas no parquinho. Bia ia feliz para a creche e para as aulas de desenho. Claro, a menina herdou o talento artístico e a paixão pela criatividade dos pais, ambos trabalhando em sua profissão. E então, quando a menina tinha apenas 4 anos, os pais a sentaram no sofá, sentaram-se ao lado dela e contaram o conto de fadas Bia. Você conhece o conto de fadas sobre a melancia? Deixa a mamãe e o papai contar para você, começou Marcos, esticando as pernas e acariciando a cabeça da menina. Então, uma vez viveu um papai melancia. Ele cresceu feliz em seu jardim, observando outras melancias crescerem por perto. E então ele começou a prestar atenção e viu a mais bela mamãe melancia. A melancia se aproximou dela e disse: "Oh, mamãe melancia, você é tão linda. Seja minha esposa." Larissa contou esse conto de fadas com tanto entusiasmo que até começou a bater palmas e rir. Marcos continuou e então a mamãe melancia concordou, porque o papai melancia era gentil, doce e encantador. Logo após o casamento, eles tiveram uma filha melancia. E então, 4 anos depois, eles souberam sobre um futuro pequeno sol melancia. Larissa olhou desaprovadoramente para o marido. Aparentemente, a história não deveria ser tão curta, mas ele decidiu encurtá-la. Então, ambos olharam para Bia, e ela apenas suspirou e disse: "Mamãe, papai, vou ter um irmãozinho?" A menina perceptiva entendeu tudo. Ela nem precisava de contos de fadas, embora realmente gostasse da história com as melancias. Como somos sortudos por ter uma menina tão inteligente, o pai sorriu. E logo, ela teve um irmãozinho, Rafael, carinhosamente chamado de Rafa. Os Barbosas viveram felizes como uma família de 4 em Águas Claras, e nada parecia ser capaz de perturbar sua felicidade. Mas uma terrível tragédia aconteceu. A família decidiu ir de férias de verão. Eles arrumaram as coisas, carregaram-nas no carro e partiram. Eles só tinham que dirigir 3 horas, mas o destino tinha outros planos. E na primeira hora depois de sair da cidade, o tempo agradável e calmo de repente se tornou terrível e totalmente imprevisível. Um vento terrivelmente forte soprou, um aguaceiro começou, seguido de granizo do tamanho de ovos. Os Barbosas estavam no meio da rodovia. Eles nem conseguiram encostar ou encontrar abrigo. O para-brisa embaçou tanto que os limpadores não conseguiam acompanhar. A visibilidade era 0. Não é surpresa que o motorista tenha perdido o controle. O Sr. Barbosa estava dirigindo, e ele não conseguiu parar o carro a tempo e bateu no que tinha parado bem na frente deles. Muitos pereceram naquela catástrofe, e devido ao desastre natural que se alastrava, houve muitos mais acidentes. A lista dos falecidos era longa.
Muitos ficaram gravemente feridos, e apenas alguns tiveram hematomas leves. A parte mais injusta foi que assim que todas essas colisões e carros saindo da estrada aconteceram, o tempo mudou imediatamente. As nuvens se dispersaram, os raios do sol iluminaram os campos molhados, derreteram as pedras de granizo, secaram a estrada e em algum lugar, até um arco-íris fraco apareceu. A pequena Beatrice Barbosa estava deitada em seu assento infantil, que havia sido jogado na rua, olhando para o céu azul e as nuvens correndo por ele. Um vento fresco, mas já suave, soprava no rosto redondo, fazendo seus cabelos cacheados ondularem. Ela não conseguia se levantar ou se libertar das amarras de cintos e plástico, então ela apenas relaxou o máximo possível e esperou por ajuda. Felizmente, para a menina, tudo o que aconteceu com carros amassados, rodas, corpos e os corpos de seus parentes estava tudo atrás dela. No início, ela ficou em silêncio devido ao choque e à incapacidade de se mover adequadamente, mas então ela ouviu alguém ao longe gemendo e tossindo pesadamente. Então Bia começou a gritar no topo de seus pulmões: "Socorro! Estou aqui! Mãe, ajuda!" Alguém estava se aproximando dela, arrastando-se pela estrada e tossindo na mão até que uma mulher ruiva de 35 anos apareceu na frente da menina. Ela estava gravemente ferida na cabeça, com lágrimas e medo congelados em seus olhos. Mecanicamente, a mulher habilmente desatou os cintos do assento da criança. Ficou imediatamente claro que ela sabia exatamente o que estava fazendo, sussurrando suavemente sob sua respiração aguente e firme. Tudo ficará bem, aparentemente mais para se tranquilizar do que para a menina. Só então Bia percebeu que não conseguia se mexer. Suas pernas estavam moles e não obedeciam à sua vontade. A mulher tentou levantar Bia, mas ela estava muito fraca para tal fardo, especialmente porque a menina já era bastante grande e pesada. Na segunda tentativa, a salvadora não conseguiu segurar e caiu com Beatrice direto em uma vala ao lado da estrada, que estava por perto. A vala era bastante profunda, molhada e lamacenta. O solo lavado imediatamente a sujou. A mulher desmaiou com a queda, mas estava respirando silenciosamente. E não importa o quanto Bia tentasse gritar e tocar seu rosto e corpo, ela não acordava. A menina não conseguia mexer as pernas. Então, mesmo que quisesse, ela não conseguiria escapar dessa armadilha. Ela ficou naquele buraco frio, lembrando o que seus pais lhe haviam ensinado. Alguns dias antes da viagem, eles haviam ensinado sua filha a sobreviver na natureza, não se aproximar de animais, não comer frutas desconhecidas, não beber água suja, não caminhar perto de penhascos e afins. Então lhe ocorreu. Seu pai lhe deu um lindo apito rosa, que Bia poderia usar em caso de perigo. Por 2 dias antes da viagem, a menina correu pela casa, assoprando-o, usando-o em volta do pescoço como sua joia mais importante e única. Então ela abriu o zíper da jaqueta e tirou seu objeto favorito, segurando-o firmemente em seu pequeno punho. Depois de um tempo, Bia começou a sentir sono. Ela estava prestes a fechar os olhos e tentar dormir, mas o som de sirene se aproximando mudou seus planos. A menina esperou ouvir as vozes e passos dos socorristas, e então começou a assobiar com toda a sua força. Felizmente, eles a ouviram, e a equipe correu para ajudá-la, e a mulher ruiva ainda deitada inconsciente e silenciosa. A próxima coisa de que Bia se lembrou foi de ser transportada em uma maca. Em seguida, ela sentiu o cheiro de medicamentos. Médicos e luvas de borracha desagradáveis a tocaram, fizeram-na olhar para a luz de uma lanterna, abriram sua boca, responderam várias perguntas, trocaram sua roupa por uma camisa de papel e a enviaram para uma ala com outras pessoas. Ela se deitou sob o mesmo lençol de papel, solitária e miserável, e começou a chorar baixinho. Um pouco depois, uma enfermeira jovem se aproximou dela e lhe entregou o apito, o último presente de seus pais. Algum tempo depois, uma mulher com o cabelo preso em um coque, usando um casaco listrado de marrom, e um homem de colete cinza e óculos esverdeados se aproximaram da menina. Eles tinham rostos muito sérios, mas ligeiramente tristes. "Vocês sabem onde estão meus pais?" Bia perguntou imediatamente antes que eles pudessem se apresentar. "É exatamente por isso que estamos aqui, querida. Nós somos do Serviço de Assistência à Criança."
lidamos com crianças em situações difíceis. Então eles contaram à menina que ninguém de sua família havia sobrevivido, então ela poderia ser enviada para os parentes mais velhos, avós, ou para um orfanato. Eles já haviam contatado seus parentes e disseram a ela para ter paciência. Bia se perguntou quem a levaria, mas nunca esperava que todos os seus avós a recusassem. Eles não a amavam. A menina passou mais um dia chorando na cama do hospital, sem falar com ninguém. E então mesmo o homem e mulher dos serviços à criança retornaram. Bia, vista-se. É hora de ir. Mas Bia não sabia que estava não apenas saindo do hospital, mas também de sua cidade natal. Ela foi levada para a cidade de Sirion, localizada no Rio Colorado. A razão dada pelos serviços à criança era que não havia vagas disponíveis nos orfanatos de Águas Claras. Embora Bia não se opusesse fortemente, já que não via motivo para viver em uma cidade com pessoas que não queriam acolher sua própria neta. Ao chegar no orfanato velho, a menina foi colocada em um quarto com outras 16 meninas de várias idades. Havia meninas de 4 anos, 10 anos e até 16 anos. Todas as crianças se reuniram para ver a nova chegada, com meninos vindo de seus quartos ou do corredor olhando para a infeliz menina de 5 anos. Todos eles a entendiam, pois a maioria havia passado por situações semelhantes. A menina foi levada para seu quarto e apontada para uma beliche onde deveria dormir. Ela ficou na parte de baixo, perto da janela e do radiador. As crianças estavam tristes e sombrias, e Bia não queria interagir ou viver com elas. O motorista carregou uma caixa com os pertences da menina. Eles trouxeram de sua casa, principalmente suas roupas, alguns brinquedos e uma fotografia de sua família em uma moldura branca. Acontece que, apenas 2 horas antes, um menino de 7 anos, outra vítima do acidente causado pela súbita chuva, havia sido levado para o mesmo orfanato. Bia soube disso no jantar, quando a diretora do orfanato, Nicole, ficou entre as 2 mesas e fez um anúncio. Então ficou claro que ela só se dirigia às crianças em 2 casos, quando o orfanato tinha novos chegados e quando alguém era acolhido por uma família. Crianças, ela levantou a mão direita em direção à mesa dos meninos para acalmá-los devido aos eventos recentes. Temos novos membros em nossa casa. Bia, levante-se, querida. A menina se levantou da mesa. Todos os olhos estavam nela e em Vitor. Então o menino loiro com um gesso no braço e uma cicatriz perto do olho se levantou. Mas o único que ele olhava era Bia. Então a menina percebeu que eles se tornariam melhores amigos. 2 anos se passaram desde então. Órfãos vinham e iam do orfanato. Alguns cresciam e deixavam o lar e alguns tinham a sorte de serem acolhidos por uma família. Bia e Vitinho, como Vitor era carinhosamente chamado, ficaram de lado. Eles esperavam ser adotados juntos em uma família. Mas claro, tal coisa era improvável de acontecer, já que os pais raramente adotavam mais de uma criança por vez. Além disso, em Sirion e nas cidades vizinhas, poucos podiam se dar ao luxo disso. O orfanato de Nicole era um lugar quente e gentil. Ao contrário da maioria dos lares infantis. Embora ela mantivesse seus habitantes em disciplina estrita e vigiasse o comportamento das crianças como um falcão, ela os amava muito e desejava a cada um deles felicidade. Ela mesma havia sido uma órfã, vivendo em um orfanato muito desagradável, e por isso se esforçava para aliviar o pesado fardo dessas crianças infelizes. Claro, Bia e Vitinho tinham outros amigos, como Roberta, que foi abandonada pela mãe em um shopping center, João, cujo único parente, uma avó, morreu de velhice, e Sancho, o mais velho do grupo, que perdeu seus parentes em um acidente de carro. Sancho era um modelo e mentor para os mais jovens, tentando ajudar Nicole na criação das crianças. Ele sabia tocar violão. Frequentemente, todos se reuniam na sala de estar, sentados em cadeiras, sofás ou almofadas, e ouviam canções emocionantes. Todas as crianças sentiam falta de algo, exceto Bia e Vitinho. Mas um dia um evento perturbou a paz dos melhores amigos, uma família decidiu adotar Vitor. Eles queriam que sua filha doente tivesse um irmão mais velho que pudesse ajudar a cuidar da menina. E Vitinho tinha a idade certa, 9 anos. Nem muito, nem pouco.
Ao saber disso, o menino começou a recusar e a discutir com a diretora, dizendo que não iria a lugar algum sem Bia e, eventualmente, trancou-se no banheiro. Beatrice, querida, venha aqui, chamou Nicole para a menina que estava sentada no canto da sala, em lágrimas. Bia obedeceu e a mulher a abraçou com força e disse gentilmente: querida, eu entendo seus sentimentos, mas ajude seu amigo. Vitor tem muita sorte. Uma família maravilhosa quer levá-lo. Ele será feliz com eles. Não o prenda aqui. Ajude-o, diga a ele para ir. Ele só vai te ouvir. Bia levou alguns minutos para digerir a informação, pois estava diante de uma escolha séria: deixar seu melhor amigo e pessoa mais próxima ir ou não. Mas, eventualmente, ela atendeu às palavras da diretora. Ela bateu na porta do banheiro onde Vitor estava escondido, gritando que era ela. O menino rapidamente abriu a porta, puxou-a para dentro e trancou novamente. Vitinho, você tem que ir. A família te dará o que todos nós tanto sentimos falta: calor e amor, atenção e cuidado. Uma boa vida. Viva por nós dois. E depois de meia hora de persuasão, Bia teve sucesso. Vitor partiu, mas prometeu escrever cartas. E por um tempo, eles realmente trocaram cartas. Meio ano se passou. Bia se acostumou com a vida sem Vitinho. Na maioria das vezes, ela tentava passar o tempo sozinha, subindo no telhado do orfanato, o que era, claro, proibido, e lá ficava sonhando. Ela lembrava de sua família falecida, de seu melhor amigo e pensava no que sua vida poderia ter sido se não fosse aquela tragédia. Em outros momentos, Bia estudava muito, participava de competições científicas da escola quando possível e adorava jogar vôlei com os colegas na sessão livre após a escola. Então, um dia, rumores se espalharam pela casa de que alguns estrangeiros queriam adotar uma criança especificamente daquele orfanato. E eles queriam especificamente uma menina de 7 a 10 anos. Não havia muitas meninas adequadas no orfanato, apenas 3, Roberta, Sara e, claro, Beatrice. Imagina se eu for adotada e levada para algum lugar como a Inglaterra? Seria tão legal, disse Rafaela, de 9 anos, que mais sonhava com isso. Mais tarde, soube-se que os potenciais guardiões eram da França, e então todas as 3 queriam ser a escolhida. Na verdade, todas as crianças no orfanato queriam ser a escolhida. Foi quando Bia pensou que, como os pais adotivos eram franceses, ela precisava aprender tudo sobre suas características nacionais, cultura e arte. Ela pegou todas as enciclopédias possíveis, livros ilustrados da biblioteca da escola, qualquer coisa que pudesse ajudar. A primeira coisa que ela leu foi o fato de que a lei francesa favorece estrangeiros que conhecem bem o idioma, e seus olhos brilharam. Ela decidiu aprender francês, mas, ainda assim, estudar seria muito difícil para uma estudante de 8 anos. Então ela se aproximou de sua professora de inglês depois da aula e perguntou: Lívia, por acaso você conhece alguém que poderia me ajudar a aprender francês? A pergunta da menina de cabelos cacheados surpreendeu sua professora. Bia era uma das favoritas da professora porque sempre fazia sua lição de casa, ouvia e se comportava bem em sala de aula. A mulher era uma das poucas que acreditava que a menina tinha um grande potencial, apesar de ser órfã. Ela respondeu: sim, Beatrice, eu conheço. Sou eu. Estudei 2 línguas na universidade, e o francês foi a segunda. De que tipo de ajuda você precisa? A partir daquele dia, Bia ficou após a escola para aulas adicionais de francês. Dentro de uma semana, a menina já conseguia ler quase sem erros. C'est la vie. Je m'appelle Beatrice. Sim, sim. Excelente. Você está lendo o guia que te dei, não está? Perguntou Lívia durante uma das aulas. A menina acenou, significando assim, claro. Na verdade, ela lia à noite, quando ninguém podia ver ou saber o que ela estava estudando em segredo. No entanto, se a lua não brilhasse pela sua janela, seus estudos imediatamente sofriam. Seu conhecimento crescia dia a dia, e sua motivação para melhorar aumentava a um ritmo imparável. Então, um dia, uma das crianças ouviu Nicole falando ao telefone em um idioma desconhecido. Você pode imaginar,
ela estava falando algumas palavras chiques e incompreensíveis. E se for uma língua alienígena, disse Samuca, que adorava inventar besteiras. Como eram as palavras? Como soavam? Roberta estava curiosa sobre a situação. Algo como G-Repete, mole ou algo assim. Não sei. Ela não estava muito clara. E depois ela se afastou. Quando Samuel disse isso, o livro de Bia caiu de suas mãos e bateu no chão. Ela percebeu que era francês, o que significava que Nicole poderia estar falando com aquela família. Para evitar que as outras crianças suspeitassem de algo, ela teatralmente balançou as mãos e quase gritou: "Ai meu Deus, que tédio! Impossível de ler." E funcionou afinal, ninguém em seu entorno gostava de ler e obviamente não sabia que o livro A Ilha do Tesouro era um dos livros mais interessantes do mundo. Mais tarde naquela mesma noite, Beatrice decidiu ir até a diretora e descobrir sobre os pais adotivos, se sua nova habilidade seria um plus. Mas, ao passar pelo escritório dela, ela ouviu a voz de Nicole. A mulher claramente não estava falando russo. Então Bia involuntariamente encostou seu ouvido na porta e escutou. Era francês. Então Samuca estava certo, ela pensou. Foi isso que ela ouviu. Sim, temos uma menina capaz chamada Beatrice. Ela aprende tudo rapidamente. Nicole estava falando sobre Bia. Parecia que a sorte finalmente tinha sorrido para ela, mas quando ela estava prestes a sair, ela ouviu uma frase que a fez parar. Você quer que ela seja o quê? Uma empregada. Mas ela só tem 8 anos. Todo o bom humor e euforia desapareceram de Bia no momento em que a diretora mencionou a palavra empregada. Sem pensar muito, a menina correu para fora para respirar. Bia não podia acreditar que a diretora do orfanato faria isso com ela. Enviá-la para outro país para servir algumas pessoas francesas arrogantes. E isso no século XXI. A menina não sabia o que fazer. Ela certamente não queria tal destino para si mesma. Então ela subiu para o seu lugar secreto, o telhado, e começou a pensar longa e duramente. Ela passou tanto tempo em seus pensamentos que quase perdeu o jantar. Mas Bia sabia que não podia faltar, pois imediatamente seria suspeita. Após o jantar, quando ela limpou a mesa, enxugou-a e foi lavar a louça, conforme era sua vez de acordo com o cronograma estabelecido com um mês de antecedência, ela continuou a pensar sobre seus próximos passos. Você parece pensativa hoje, Beatrice. Está tudo bem? Perguntou o velho zelador, que estava na cozinha naquele momento. A menina não percebeu imediatamente que estava sendo endereçada. E sim, tio Souza, está tudo bem. E você? Então o homem começou a contar uma história desinteressante sobre seus gatos, como eles brigavam ou brincavam ou mordiam. Bia não tinha certeza, pois mal ouvia, voltando a seus problemas e pensamentos. Naquela noite, quando todos estavam indo para a cama, como de costume, Nicole passou pelos quartos e desejou boa noite. Embora na verdade estivesse verificando se todos os órfãos estavam em seus lugares. Quando ela deixou o quarto das meninas, seu olhar sério demorou um pouco em Beatrice. A menina retribuiu o olhar com uma expressão dura em seu rosto, que ela não conseguiu controlar. E então, de repente, se encolheu e se enrolou no cobertor. Acordando por volta das 4 da manhã, quando ainda estava longe do amanhecer e todos ao redor estavam dormindo profundamente, Bia começou a arrumar suas coisas em sua bolsa, roupas, foto da família, brinquedos e um par de livros. Os livros não eram dela. Pertenciam ao orfanato, mas era improvável que alguém notasse sua ausência, já que ninguém além dela lia nada. Enquanto se vestia, ela se sentou na cama e o colchão traiçoeiramente rangeu alto sob ela. O barulho acordou sua companheira de beliche, a jovem de 15 anos, Sofia. A garota se mexeu no lugar, deitou-se para ver o que estava errado com Beatrice. Seus olhos sonolentos se arregalaram ao ver a menina vestida sentada ao lado de sua bolsa arrumada, olhando para ela. Bia, que horas são? Sofia perguntou em um sussurro rouco. Ainda é cedo. Volte a dormir ou você vai acordar todo mundo, Bia disse quietamente à sua companheira de beliche, que acreditou nela e se virou de lado.
Antes de deixar o quarto onde havia passado quase 3 anos, Bia olhou para trás, para as meninas enroladas em cobertores. Memórias como quadros de filme passaram diante de seus olhos. Então ela passou silenciosamente pelo quarto fechado dos meninos, deslizou pelos corredores e chegou ao vestiário, onde subiu em um armário com jaquetas e colocou aquela que costumava usar. Havia uma regra no orfanato: se você crescesse e suas roupas ficassem pequenas, elas seriam passadas para os mais jovens. Assim, muitos usavam e passavam os mesmos itens repetidamente. Pela primeira vez, Beatrice se encontrou na rua a uma hora tão cedo. Ela não sabia que seria tão desagradável, frio e úmido. Depois de descer do alpendre e dar alguns passos para longe da casa, ela ouviu um rangido do lado sul do prédio. Ela olhou naquela direção e viu o rosto sonolento de Nicole na janela. A diretora apertou os olhos, examinando a menina, e então percebeu que a garota estava planejando fugir. Seu rosto enrugado de repente se animou, e ela tentou abrir a janela. Mas Bia não ouviu nem viu o que aconteceu a seguir, pois já estava correndo para longe do orfanato. Depois de um tempo, ela recuperou o fôlego e voltou a si, confrontada com a questão do que fazer a seguir. Já começava a clarear lá fora, mas agora ela precisava encontrar comida, um abrigo aquecido e tudo mais. Ela não queria abandonar a escola, então decidiu continuar frequentando. Era terça-feira, então, depois de vagar pelas ruas por algumas horas procurando por entradas ou porões seguros, a menina se dirigiu para a escola. E na primeira aula de matemática, o diretor da escola, um psicólogo e um homem de 50 anos, se não mais velho, entraram na sala de aula. O diretor se aproximou da professora, sussurrou algo para ela e a professora, em pânico, exclamou para toda a classe: "Barbosa Beatrice, vem aqui imediatamente com suas coisas." A menina juntou sua bolsa sob os olhares atentos de seus colegas de classe, levantou-se e deixou a sala de aula seguindo o grupo de adultos. A porta da sala de aula se fechou e, com ela, todas as esperanças de Bia por uma vida separada do orfanato. Claro, as autoridades não permitiriam que uma aluna do 2º ano vivesse nas ruas sem supervisão. Mas naquele momento, Bia se sentiu muito magoada e até um gosto amargo apareceu em sua boca. "Jovem senhora, o que você acha que está fazendo?" O diretor da escola começou a repreender a menina, mas então a psicóloga da escola, uma mulher agradável de meados dos 40 anos com braços desproporcionalmente longos, Isabela, agarrou seu ombro. "Deixe isso comigo, ok?" ela disse ao diretor e depois virou seu olhar gentil para Bia. "Querida, vamos ao meu escritório. Precisamos discutir algo, se você não se importar." Então Isabela colocou sua mão longa no ombro da menina e a conduziu para frente. Mas Beatrice não tinha intenção de obedecer, conversar e, em última instância, retornar ao orfanato. Então ela esperou o momento em que a mulher relaxou e os homens desapareceram, e se soltou do aperto da psicóloga para fugir. "Beatrice! Beatrice!" Isabela conseguiu dizer, mas a menina já estava correndo para longe dela, diretamente para o vestiário comum em busca de seu casaco, como um rato procurando por algo saboroso na grama seca. Bia procurou suas roupas e finalmente as encontrou, começando a tirá-las do gancho quando, de repente, a voz de um homem atrás dela gritou: "Ei!" Ela se virou e viu o diretor com um homem desconhecido. Então a menina olhou ao redor e correu na direção oposta, onde se poderia pensar que era um beco sem saída. O senhor inicialmente ficou aliviado, pensando que haviam encurralado a menina e não teriam problemas para levá-la dali. Mas ele não contava com uma coisa: havia uma porta para o depósito com uma pequena janela. Beatrice rapidamente entrou lá, jogou-se sobre a maçaneta da porta, virou um balde, colocou-o em cima de uma caixa, empurrou sua bolsa e casaco pela janela e começou a sair ela mesma. O diretor não conseguia abrir a porta, então bateu e gritou: "Barbosa, o que você está fazendo? Abra! Vamos te entregar de qualquer maneira. Você não pode escapar." Ele estava irritado porque todos esses jogos de gato e rato eram novos para ele. Mesmo os meninos adolescentes não se comportavam assim quando eram pegos com cigarros ou outros itens proibidos na escola. O barulho atraiu outras pessoas, um segurança, o vice-diretor e um zelador.
Eles descobriram o que estava acontecendo, e então o zelador exclamou, virando-se para o diretor: Senhor, há uma janela nessa sala. Ela deve ter pulado para fora. Após o comentário dele, o diretor fez uma pausa por um momento, depois colocou todo o seu peso na maçaneta da porta. A porta se abriu, mas nem mesmo as solas dos pés de Beatriz estavam mais visíveis. E você, diretor, deixou uma aluna do segundo ano fugir. Como vou voltar ao trabalho sem a criança? Quem será responsável por isso? O homem de cabelos prateados, aparentemente dos serviços para crianças, de repente ficou irritado. Ele levantou as mãos, abriu caminho entre os observadores e deixou o vestiário. Naquele momento, Bia já havia se afastado o suficiente da escola. Ela estava com fome, então tirou um caderno, um livro e um lápis azul de sua bolsa. Ela escreveu para a comida no papel, depois montou o livro como um suporte e fez um assento com caixas de papelão do lixo próximo. Colocou sua bolsa no papelão e, em cima da bolsa, a pequena Bia. Ela tirou seu chapéu para coletar dinheiro e o colocou ao lado do cartaz. A cena era comovente, uma menina em um casaco sujo, com cabelos desgrenhados e sobrancelhas franzidas, toda encolhida em sua bolsa, tremendo. As pessoas que passavam apertavam o coração, suspiravam e lamentavam, porque a criança está sozinha na rua. Onde estão as autoridades? Crianças pedindo esmola, e frases semelhantes passavam por Bia. Ela não respondia, apenas se sentava quietamente abraçando os joelhos, esperando que alguém jogasse algum dinheiro. De vez em quando alguém dava uma pequena moeda de 1 ou 5 centavos, às vezes até uma nota de R$1. E, no final do dia, Bia havia coletado um total de R$12. Uma mulher lhe trouxe comida à noite, um par de salsichas e um pão com sementes de papoula. Para ela, isso foi uma conquista. Mas, por mais bom e popular que fosse esse lugar, ela não podia ficar lá. Alguém entre os transeuntes poderia ter chamado os serviços para crianças. Então ela foi a uma pequena loja de conveniência aberta 24 horas, comprou outro pão e um pouco de água e começou a procurar um lugar adequado para passar a noite, já que a escuridão caía. Pessoas suspeitas começaram a aparecer nas ruas, então ela precisava urgentemente encontrar um esconderijo. Em uma entrada antiga, Bia encontrou um pequeno porão com uma porta de madeira. Havia uma velha cadeira empoeirada, uma bicicleta infantil, algumas caixas e uma árvore de Natal artificial. Aparentemente, um dos moradores havia transformado esse lugar em um depósito pessoal. Por sorte, não estava trancado. Bia, como uma pequena gata de rua, comeu parte de suas provisões e se acomodou na cadeira. Mas ela dormiu mais do que o planejado, acordando quase ao meio-dia, engolindo o resto de seu pão e lavando com água. Bia esticou seus membros, que haviam ficado dormentes por estar encolhida, e não ouviu alguém descendo até o porão. Ela percebeu apenas quando a porta de madeira se abriu e uma jovem gritou de surpresa e recuou. Bia também se assustou, mas permaneceu em silêncio, segurando seus pertences com força. Ela se preparou para outra fuga, mas a jovem bloqueou seu caminho. Depois de recuperar o fôlego e perceber que era apenas uma mulher à sua frente, ela se acalmou e disse: Oi. O que você está fazendo aqui? Você dormiu aqui? A mulher tinha uma voz suave. Seus olhos escuros pareciam gentis e preocupados. Então Bia decidiu confiar nela e acenou com a cabeça. A mulher apertou os lábios e depois acrescentou: Venha comigo. Vou fazer um chá para você e servir mingau. Acabei de preparar. Em minutos, Bia estava sentada na pequena e aconchegante cozinha da jovem, segurando uma xícara de água quente, olhando para o pote de café instantâneo. Ela se sentia aquecida e calma. A última vez que se sentiu assim foi quando estava com seus próprios pais em casa. Seu pai tomaria café, olhando para o relógio para não se atrasar para o trabalho, enquanto sua mãe cortava sanduíches para a filha e segurava a barriga onde seu irmãozinho estava crescendo. Meu nome é Maria. Qual é o seu nome? Perguntou a dona do apartamento. Camila, Bia mentiu. Logo, Bia tinha comido bastante mingau, bebido seu café e pedido para usar o banheiro. Quando ela saiu, ouviu Maria falando ao telefone, sussurrando: Então, o que eu faço?
Não quero que ela se meta em encrenca. Vou ligar para a polícia. Maria suspirou. Beatrice silenciosamente calçou seus sapatos, pegou sua bolsa e casaco e estava prestes a abrir a porta, que era barulhenta e atraiu muita atenção. Claro, Maria correu imediatamente para a saída e gritou: "Espere, eu vou te ajudar." Mas a menina já tinha disparado escada abaixo tão rápido que Maria nem tentou alcançá-la. E assim, Bia estava novamente sozinha na rua, sem opções de onde passar a próxima noite. E ela teve que começar a pedir esmolas novamente para ter algo para comer no jantar, com apenas R$ 6 no bolso. Ela se sentou em um banco, recuperando o fôlego e pensando para onde ir a seguir. Então, como uma flecha atirada pelo próprio Robin Hood, uma ideia lhe veio à mente. Ela precisava encontrar a casa do Vitinho. Eles haviam trocado cartas, que ela, claro, havia levado consigo. Revirando sua bolsa e puxando-as para fora, ela leu o endereço: Rua São Nicolau, casa 15 ou 16. Era incerto, já que a caligrafia do jovem garoto era mais ou menos. Mas esse era um detalhe menor. O problema era que Bia não conhecia a cidade. Ela só havia estado em 3 lugares: a área do orfanato, perto da escola, e um centro esportivo onde os órfãos eram levados algumas vezes para aulas de esportes gratuitas. A Rua São Nicolau definitivamente não ficava perto de nenhum desses lugares. Sua única opção era perguntar aos transeuntes. Mas, enquanto Bia se aproximava das pessoas apressadas, que respondiam rapidamente que não sabiam, ela viu algo como um mapa da cidade em um dos pontos de ônibus. Aproximando-se, ela percebeu que todas as ruas estavam rotuladas e até as rotas de transporte público que poderiam ajudá-la a chegar lá estavam indicadas. Animada, Beatrice esperou pelo bonde certo e, junto com algumas pessoas, embarcou no velho veículo barulhento. A condutora, uma mulher na casa dos 50 anos, se aproximou de cada um dos novos passageiros. Um homem de cabeça preta com uma bolsa, uma mulher de cabelos vermelhos flamejantes e um garoto de cerca de 15 anos. Eles, claro, pagaram a passagem, e então a condutora chegou até a pequena Beatrice, que estava encolhida em um canto do bonde tentando parecer invisível. "Por favor, pague a passagem", a condutora pigarreou e disse. Bia inicialmente não respondeu, fingindo não ouvir, mas suas orelhas ficando vermelhas a entregaram. Todos no bonde assistiam à cena, esperando pela resolução épica. A condutora repetiu seu pedido e se aproximou ainda mais da menina. "Senhora, eu não tenho nada", Bia disse com a voz mais lamentável que conseguiu. Seus olhos tristes de criança olharam para a mulher, que nunca soube o que fazer com os que tentavam evitar a passagem. Ela já havia expulsado homens bêbados que se recusavam a pagar, economizando suas moedas para outra garrafa de bebida, mas com crianças e adolescentes era diferente. Ela costumava persuadi-los suavemente a descer na próxima parada para evitar problemas, alertando sobre inspeções futuras e a possibilidade de seus pais serem multados. Mas com Bia, ela decidiu fazer o mesmo, embora de maneira menos incisiva. "Meus pais estão mortos", Bia disse abrupta e alto quando o condutor mencionou-os. Muitos passageiros ouviram isso. Mulheres idosas seguraram seus corações ou cobriram suas bocas com uma mão, formando um antelhado com as sobrancelhas. Um homem imediatamente começou a procurar em seus bolsos para pagar pela garotinha, mas o condutor fez um sinal para ele de que não era necessário, fingindo que a garota já havia pago por si mesma. Ela se sentou e começou a olhar pensativamente pela janela. O bonde voltou ao seu silêncio e distanciamento habituais, como é comum em transporte público. Depois de quase meia hora, Bia desceu na parada certa, lançando um olhar agradecido para o condutor antes de sair. A mulher piscou significativamente, não dizendo nada, mas não era necessário. O novo bairro de Sirion era interessante e bastante incomum para a garota. A maioria dos prédios era nova e havia poucas árvores ou vegetação na rua. A fugitiva se aproximou do mapa no ponto de ônibus e começou a examiná-lo, para saber onde estava e onde ficava a rua Saint Nicholas. Não estava muito longe. Ela só precisava caminhar pelo parque, virar na rua central, caminhar um pouco e chegar ao seu destino. Então Bia fez isso, mas enquanto estava lá, ficou muito sedenta. Ela sentou-se em um banco e contou o dinheiro que lhe restava.
Ela tinha o suficiente para água e até um lanche. Ela estava prestes a procurar a loja mais próxima quando viu um dispensador de água no meio do parque, por apenas 5 centavos. Ela poderia pressionar alguns botões e obter um copo de água fresca. Perto dele estava um homem com um menino de cerca de 5 anos, se aproximando. Bia podia ouvir a conversa deles. William, venha. Olá. Já pegamos água aqui. 300 vezes. Você aperta aqui. Escolhe um copo, depois aperta o botão de água e coloca o copo aqui. O pai estava inicialmente nervoso, mas quando seu filho disse que ele havia esquecido, o adulto imediatamente se acalmou. Tudo bem, vá em frente. Então, não vamos atrapalhar a fila. Temos pessoas esperando aqui. Mas ao ver essa cena, Bia se sentiu melancólica. Ela pensou que, se não tivesse saído do orfanato, poderia ter sido ensinada por pessoas próximas a como usar um dispensador de água. Então ela voltou à realidade, lembrando-se do diretor que pretendia fazê-la se tornar uma empregada. Após beber água e recuperar sua força, Bia continuou sua jornada e, em 15 minutos, chegou à rua São Nicolau, ladeada por casas atraentes de 1 ou 2 andares. A primeira casa que ela viu era o número 45. Isso significava que ela precisava continuar procurando pela casa número 15 ou 16 desejada. Essa área era claramente abastada, com jardins bem cuidados, pátios limpos e casas ricamente decoradas com cercas altas. Toda a vista lhe lembrou algumas fotos de revistas de arquitetura ou design que ela viu uma vez em uma loja. Os números diminuíram, 40, 32, 25, 19, 17, e quando ela se aproximou do número 16, ouviu risadas infantis estridentes. Instintivamente, ela se escondeu atrás de arbustos de alguma planta verde brilhante, espiando por entre a vegetação. Bia viu primeiro um belo cachorro, um Golden Retriever, brincando no gramado, esperando que alguém saísse da parte cercada do quintal, latindo e abanando o rabo. Finalmente, um menino saiu. Bia o reconheceu imediatamente. Claro, era seu melhor amigo, Vitinho. Ela o encontrou justo quando estava prestes a sair do esconderijo. Ela viu outra pessoa com Vitinho, lembrando das cartas de seu amigo. Ela percebeu que era sua nova irmã, Alice. Alice tinha um defeito congênito e uma perna direita subdesenvolvida, o que significava que ela precisava usar uma prótese especial e muitas vezes muletas ou até mesmo uma cadeira de rodas. Os pais adaptivos de Vitinho queriam adotar uma criança que pudesse ajudá-la mais em um sentido emocional do que físico. Eles queriam que eles fossem amigos, brincassem e crescessem juntos, conforme aconselhado por psicólogos e médicos. Eles nunca se arrependeram de sua decisão, pois Vitinho era a escolha perfeita, gentil, cuidadoso, honesto, amoroso e responsável. Maria suspirou. Beatrice silenciosamente calçou seus sapatos, pegou sua bolsa e casaco e estava prestes a abrir a porta, que era barulhenta e atraiu muita atenção. Claro, Maria correu imediatamente para a saída e gritou: "Espere, eu vou te ajudar." Mas a menina já tinha disparado escada abaixo tão rápido que Maria nem tentou alcançá-la. E assim, Bia estava novamente sozinha na rua, sem opções de onde passar a próxima noite. E ela teve que começar a pedir esmolas novamente para ter algo para comer no jantar, com apenas R$ 6 no bolso. Ela se sentou em um banco, recuperando o fôlego e pensando para onde ir a seguir. Então, como uma flecha atirada pelo próprio Robin Hood, uma ideia lhe veio à mente. Ela precisava encontrar a casa do Vitinho. Eles haviam trocado cartas, que ela, claro, havia levado consigo. Revirando sua bolsa e puxando-as para fora, ela leu o endereço: Rua São Nicolau, casa 15 ou 16. Era incerto, já que a caligrafia do jovem garoto era mais ou menos. Mas esse era um detalhe menor. O problema era que Bia não conhecia a cidade. Ela só havia estado em 3 lugares: a área do orfanato, perto da escola e um centro esportivo onde os órfãos eram levados algumas vezes para aulas de esportes gratuitas. A Rua São Nicolau definitivamente não ficava perto de nenhum desses lugares. Sua única opção era perguntar aos transeuntes.
Mas, enquanto Bia se aproximava das pessoas apressadas, que respondiam rapidamente que não sabiam, ela viu algo como um mapa da cidade em um dos pontos de ônibus. Aproximando-se, ela percebeu que todas as ruas estavam rotuladas e até as rotas de transporte público que poderiam ajudá-la a chegar lá estavam indicadas. Animada, Beatriz esperou pelo bonde certo e, junto com algumas pessoas, embarcou no velho veículo barulhento. A condutora, uma mulher na casa dos 50 anos, se aproximou de cada um dos novos passageiros. Um homem de cabeça preta com uma bolsa, uma mulher de cabelos vermelhos flamejantes e um garoto de cerca de 15 anos. Eles, claro, pagaram a passagem, e então a condutora chegou até a pequena Beatrice, que estava encolhida em um canto do bonde tentando parecer invisível. Por favor, pague a passagem, a condutora pigarreou e disse. Bia inicialmente não respondeu, fingindo não ouvir, mas suas orelhas ficando vermelhas a entregaram. Todos no bonde assistiam à cena, esperando pela resolução épica. A condutora repetiu seu pedido e se aproximou ainda mais da menina. Senhora, eu não tenho nada, Bia disse com a voz mais lamentável que conseguiu. Seus olhos tristes de criança olharam para a mulher, que nunca soube o que fazer com os que tentavam evitar a passagem. Ela já havia expulsado homens bêbados que se recusavam a pagar, economizando suas moedas para outra garrafa de bebida, mas com crianças e adolescentes era diferente. Lá costumava persuadi-los suavemente a descer na próxima parada para evitar problemas, alertando sobre inspeções futuras e a possibilidade de seus pais serem multados. Mas com Bia, ela decidiu fazer o mesmo, embora de maneira menos incisiva. Meus pais estão mortos, Bia disse abrupta e alto quando o condutor mencionou-os. Muitos passageiros ouviram isso. Mulheres idosas seguraram seus corações ou cobriram suas bocas com uma mão, formando um antelhado com as sobrancelhas. Um homem imediatamente começou a procurar em seus bolsos para pagar pela garotinha, mas o condutor fez um sinal para ele de que não era necessário, fingindo que a garota já havia pago por si mesma. Ela se sentou e começou a olhar pensativamente pela janela. O bonde voltou ao seu silêncio e distanciamento habituais, como é comum em transporte público. Depois de quase meia hora, Bia desceu na parada certa, lançando um olhar agradecido para o condutor antes de sair. A mulher piscou significativamente, não dizendo nada, mas não era necessário. O novo bairro de Sirion era interessante e bastante incomum para a garota. A maioria dos prédios era nova e havia poucas árvores ou vegetação na rua. A fugitiva se aproximou do mapa no ponto de ônibus e começou a examiná-lo, para saber onde estava e onde ficava a rua Saint Nicholas. Não estava muito longe. Ela só precisava caminhar pelo parque, virar na rua central, caminhar um pouco e chegar ao seu destino. Então Bia fez isso, mas enquanto estava lá, ficou muito sedenta. Ela sentou-se em um banco e contou o dinheiro que lhe restava. Ela tinha o suficiente para água e até um lanche. Ela estava prestes a procurar a loja mais próxima quando viu um dispensador de água no meio do parque, por apenas 5 centavos. Ela poderia pressionar alguns botões e obter um copo de água fresca. Perto dele estava um homem com um menino de cerca de 5 anos, se aproximando. Bia podia ouvir a conversa deles. William, venha. Olá. Já pegamos água aqui. 300 vezes. Você aperta aqui. Escolhe um copo, depois aperta o botão de água e coloca o copo aqui. O pai estava inicialmente nervoso, mas quando seu filho disse que ele havia esquecido, o adulto imediatamente se acalmou. Tudo bem, vá em frente. Então, não vamos atrapalhar a fila. Temos pessoas esperando aqui. Mas ao ver essa cena, Bia se sentiu melancólica. Ela pensou que, se não tivesse saído do orfanato, poderia ter sido ensinada por pessoas próximas a como usar um dispensador de água. Então ela voltou à realidade, lembrando-se do diretor que pretendia fazê-la se tornar uma empregada. Após beber água e recuperar sua força, Bia continuou sua jornada e, em 15 minutos, chegou à rua São Nicolau, ladeada por casas atraentes de 1 ou 2 andares. A primeira casa que ela viu era o número 45. Isso significava que ela precisava continuar procurando pela casa número 15 ou 16 desejada.
Essa área era claramente abastada, com jardins bem cuidados, pátios limpos e casas ricamente decoradas com cercas altas. Toda a vista lhe lembrou algumas fotos de revistas de arquitetura ou design que ela viu uma vez em uma loja. Os números diminuíram: 40, 32, 25, 19, 17, e quando ela se aproximou do número 16, ouviu risadas infantis estridentes. Instintivamente, ela se escondeu atrás de arbustos de alguma planta verde brilhante, espiando por entre a vegetação. Bia viu primeiro um belo cachorro, um Golden Retriever, brincando no gramado, esperando que alguém saísse da parte cercada do quintal, latindo e abanando o rabo. Finalmente, um menino saiu. Bia o reconheceu imediatamente. Claro, era seu melhor amigo, Vitinho. Ela o encontrou justo quando estava prestes a sair do esconderijo. Ela viu outra pessoa com Vitinho, lembrando das cartas de seu amigo. Ela percebeu que era sua nova irmã, Alice. Alice tinha um defeito congênito e uma perna direita subdesenvolvida, o que significava que ela precisava usar uma prótese especial e muitas vezes muletas ou até mesmo uma cadeira de rodas. Os pais adaptivos de Vitinho queriam adotar uma criança que pudesse ajudá-la mais em um sentido emocional do que físico. Eles queriam que eles fossem amigos, brincassem e crescessem juntos, conforme aconselhado por psicólogos e médicos. Eles nunca se arrependeram de sua decisão, pois Vitinho era a escolha perfeita, gentil, cuidadoso, honesto, amoroso e responsável. Claro, Beatriz entendia isso, então decidiu observar seu amigo. Ele estava correndo na grama com o cachorro, rindo, ajudando a garota a andar com eles. E a criança de 5 anos estava muito feliz, sorrindo amplamente, rindo alto, tentando brincar com o irmão e o cachorro, mas de repente, Alice gritou e caiu na grama em vez de ser levantada e consolada. Vitinho simplesmente se deitou ao lado dela. Ele esticou a mão com o dedo indicador apontando para cima. Bia imediatamente entendeu que ele estava mostrando uma coleira de nuvens, porque costumavam fazer isso juntos quando moravam no orfanato. Veja aquela nuvem pequena? Parece um pato, Vitinho costumava dizer. Acho que parece mais uma batata, Bia responderia, e as crianças discutiriam até chegarem a um consenso de pato, batata e pássaro avião, um rosquinha completa e outras coisas. Apesar de ver seu melhor amigo brincando com sua nova irmã, Bia pensou em como não poderia tirá-lo dali. A garotinha precisava de Vitinho, mas não tanto quanto a doente precisava. Suspirando profundamente, Bia abruptamente se virou para sair da casa secretamente e furtivamente, mas quase esbarrou em um homem parado bem atrás dela. Oh, perdão. Você quer brincar com meus filhos? Bia reconheceu o homem. Era o pai adotivo de Vitinho. Ele e sua esposa tinham ido ao orfanato para adotá-lo. Mas, felizmente para ela, o homem não reconheceu Bia. Não, desculpe, estou indo embora, ela murmurou e correu na direção oposta de onde tinha vindo, só olhando uma vez para trás quando viu Alice e Vitinho abraçando o pai no território aconchegante de suas casas. Parecia que Vitinho estava olhando para ela, mas ela definitivamente não teria parado. Um par de horas depois, Bia se sentou novamente em um calçadão, pedindo esmolas. Havia um número razoável de pessoas passando, mas poucas estavam dando dinheiro. Isso era problemático, já que a garota ansiava por algo quente para comer. Ela se sentia cada vez mais angustiada com sua situação, sentindo falta de Vitinho, de sua família falecida, até mesmo do orfanato. Bia desejou que aqueles franceses nunca tivessem cruzado seu caminho. Ela preferiria ter ficado sem família, vivido no orfanato até os 18 anos e depois trabalhado ou estudado enquanto morava em um albergue ou compartilhava um aluguel. Foi assim que ela imaginou seu futuro favorável, perdendo a esperança de que alguém gentil e agradável como os pais adotivos de Vitinho a adotasse. Sobrecarregada por esses pensamentos opressores, Bia começou a ficar irritada e, inesperadamente, sua raiva se manifestou em um fluxo de palavras, mas em francês. Por favor, dê algo para sustentar uma pobre órfã abandonada, ela disse, estendendo o chapéu para as pessoas. E isso funcionou melhor do que apenas sentar-se em silêncio com um bilhete triste. Mais dinheiro começou a entrar, mesmo que o número de rostos perplexos aumentasse. Claro, o francês não era uma língua comum neste país, especialmente em Sirion.
Apenas crianças de famílias abastadas, a chamada elite, o aprendiam em um ginásio específico, e para essa elite, uma órfã mal vestida pedindo esmolas com um chapéu velho não poderia se encaixar de forma alguma. Bia mostrou suas habilidades e conhecimentos até que ficasse completamente sem energia. Ela não havia comido por muito tempo, havia caminhado e andado pela cidade fria. Sua garganta estava seca, com uma sensação dolorosa e amarga, então ela começou a empacotar suas coisas para ir a uma loja comprar um café, onde eles serviam água quente de graça. Mas assim que ela empacotou suas coisas e olhou para cima, viu um homem bem vestido com uma maleta de couro quadrada caminhando lentamente perto dela. Bia decidiu dizer algo em francês como último recurso, esperando que ele anotasse e desse mais dinheiro. Ela escolheu recitar um poema infantil popular que ela gostava e memorizara. Seu plano funcionou quando o homem parou, virou-se e se aproximou da garotinha. Sabe francês, senhorita, algo raro nos dias de hoje, ele elogiou, mas não tirou dinheiro, ao que Bia respondeu e sorriu timidamente. Ela ficou contente por receber um elogio, mas R$ 1 teria sido muito mais útil na situação dela. Antes que Bia pudesse se mover, o homem continuou a falar com ela. O que uma garota tão talentosa está fazendo na rua? Posso ajudar você com alguma coisa? Era estranho que um homem adulto com cabelos grisalhos e rugas se dirigisse tão formalmente a uma jovem do 2º ano. Se não fosse por seu semblante sério, alguém poderia pensar que era uma grande brincadeira. Mas esse homem bem vestido estava 100% sincero. No entanto, Bia não queria se envolver com ninguém, pois já havia confiado em algumas pessoas nos últimos 2 dias que a haviam traído imediatamente. A garota balançou a cabeça e começou a se afastar do passante educado em direção às lojas. Espere, jovem senhora, deixe-me te alimentar em um café. Há um lugar agradável logo ali na esquina. Eles têm croissants com chocolate e café delicioso. Está tudo por minha conta. Essa oferta tentou Bia. Então ela concordou em ir com ele, mas apenas pela comida. O café era de fato muito aconchegante e encantador. Esta era apenas a 2ª vez que ela estava em um café. A primeira vez, seus pais a levaram em Águas Claras, onde ela comeu batatas e bebeu suco. E agora ela estava saboreando o croissant mais delicioso de sua vida, algo que só tinha lido em livros e manuais de francês. O homem pediu apenas uma xícara de café para si mesmo. Enquanto Beatrice devorava o croissant com entusiasmo, ela começou a relaxar. E o homem aproveitou o momento para iniciar uma conversa. Meu nome é Pedro, e o seu? Ele permaneceu tão educado e agradável quanto antes, suas perguntas não soando invasivas. Beatrice preferiria que me chame de Bia, a garota respondeu, surpreendida consigo mesma por revelar tão facilmente e rapidamente seu nome real a um estranho. Em seguida, ele extraiu cuidadosamente o restante de suas informações pessoais, porque ela estava na rua, de onde fugiu, onde nasceu, como aprendeu francês, e assim por diante. Bia achou tão fácil contar tudo sobre si mesma a esse homem, sentindo sua sinceridade e simplicidade. Ele não a culpava. Não estava preocupado com ela. Não tentou chamar a polícia ou os serviços sociais. Pedro simplesmente ouviu a garota, absorvendo cada palavra que ela dizia. Depois que todas as perguntas foram feitas, Pedro se emocionou. Ele pegou um lenço do bolso do peito de seu paletó e enxugou as lágrimas dos olhos e das bochechas. Então suspirou profundamente e disse: minha esposa e meu filho morreram no mesmo acidente de carro em que você estava. Sua voz de repente tremeu. Mas ele não tentou esconder isso, pois aparentemente havia desenvolvido confiança na garota. Você os viu lá? O nome dela era Clara, e o nome do filho era Adriano. Clara tinha cabelos vermelhos brilhantes e olhos verdes. De repente, as memórias desse terrível momento voltaram à mente de Bia. A mulher de cabelos vermelhos que a libertara da cadeirinha de bebê, tentando acalmá-la. Ela tinha uma pinta em forma de coração na têmpora esquerda. Esta pergunta abalou Pedro. Seu rosto instantaneamente ficou tão triste e envelhecido que a garota percebeu que a esposa de seu novo amigo tinha sido a responsável por salvá-la. Eles ficaram em silêncio por mais 10 minutos, contemplando o que acabaram de descobrir. Ambos haviam sofrido perdas irreparáveis em suas vidas.
Após o silêncio, Pedro foi o primeiro a falar. Bia, querida, você não pode viver na rua. É perigoso. Você é muito talentosa. Merece uma vida melhor. Então, Pedro suspirou profundamente e olhou nos olhos da garota, acrescentando: posso adotar você? Bia quase se engasgou com o café ao ouvir isso. Emoções mistas inundaram seu coração e mente. Ela havia perdido a esperança de ouvir algo assim. Agora ela entendia o que as crianças levadas do orfanato queriam dizer. Agora ela percebia a alegria de ser escolhida por outra pessoa. Sim, ela balbuciou. Seu sorriso era tão amplo e duradouro que se estendia de orelha a orelha. Ela se levantou da mesa e se aproximou de Pedro para abraçá-lo pelo pescoço. Ele permitiu que ela o fizesse. Mas o homem insistiu que eles ainda chamassem a polícia, que a devolveria temporariamente ao orfanato. E então Pedro a levaria. Ele jurou fazer tudo isso para não deixar a garota sozinha e voltar por ela. Felizmente, ele cumpriu sua promessa. Um dos policiais que chegaram cumprimentou o pai adotivo de Bia muito educadamente. Pouco depois da adoção, Bia soube que Pedro era um diplomata muito respeitado na cidade e na região. Ao chegar ao orfanato, Beatrice pediu desculpas à diretora por sua fuga e pelo inconveniente causado. E, ao partir em breve, ela agradeceu à mulher por sua bondade e por criar gerações. Na verdade, Bia não ficou no orfanato por mais de uma semana. É bom ter um pai adotivo que era um diplomata. Pedro morava em um apartamento com 2 quartos. O quarto pequeno estava vazio, com paredes brancas. Seu lance seria entregue em 2 horas, e amanhã o restante dos móveis, um guarda-roupa, uma escrivaninha com uma cadeira e um criado mudo. O resto ele escolheria com base em seu humor. Está bem, Pedro disse, mostrando à garota seu novo lar. Então, ela comprou algumas latas de tinta em tons diferentes na loja. Como você vê o seu quarto? No chão, havia 5 latas de tinta de tons suaves, rosa, verde, amarelo, azul e lavanda. Todas eram muito bonitas. E Beatrice gostou delas. Então ela disse: que tal uma parede amarela, outra azul, a terceira rosa e a última lavanda? Pedro concordou, e eles começaram a trabalhar. Beatrice teve que mudar de escola, já que a antiga ficava muito longe. Mas antes de sair, ela pediu a Pedro para ajudar sua professora de francês, que a ensinara completamente de graça. Claro, o pai concordou e presenteou a jovem professora com uma viagem a Paris por alguns dias, o que a deixou imensamente feliz. Beatrice continuou a estudar francês por conta própria em sua nova escola. As crianças eram legais. A professora era competente. Havia muitas sessões diferentes, e o prédio parecia muito decente. A vida entrou nos eixos. Seus estudos continuaram, e uma família apareceu. O que mais ela poderia desejar? Mas algo ainda estava faltando em seus anos passados. Quando Beatrice fez 16 anos, ela se tornou uma garota atraente e inteligente, fez amigos. Mas o amor não estava do seu lado. Não é que ela estivesse procurando um romance tão jovem, mas seus anos de adolescência estavam passando, e ela precisava de algo para preenchê-los. Então, um dia, seu pai enviou para a capital para um programa de estudo e descanso cultural de algumas semanas. Havia um programa muito interessante, como um acampamento, onde enviavam jovens talentos, os monitoravam e ensinavam simultaneamente educação financeira, economia, programação e coisas do tipo. Quando Bia chegou à capital e o grupo finalmente se reuniu, fizeram uma chamada. Uma mulher com um lenço vermelho gritou os sobrenomes e nomes das crianças em praticamente toda a estação. Bia olhava para todos que respondiam aos seus nomes. E na última pessoa, ela parou apenas depois de 1 minuto de silêncio atônito, pulando seu nome na chamada. Foi então que ela percebeu que esse Vitor, que estava a 2 metros dela, era o seu Vitinho. Ei, você é a Beatrice? Sim. Responda-me. A mulher gritava e sacudia Bia, que parecia perdida. Nesse momento, Vitinho olhou para ela, ouviu o nome familiar, abriu os braços e a abraçou com força. Ele estava tão bonito e feliz.
Eles passaram todo esse tempo juntos, discutiram suas vidas nos últimos anos, trocaram notícias, se reconheceram novamente e logo perceberam que se amavam e que a separação tinha sido difícil. No último dia da viagem, eles prometeram não se separar mais e cumpriram a promessa. Em Sirion, eles continuaram a se encontrar. Conheceram as famílias um do outro. E um dia, o jovem casal apaixonado estava deitado na grama, olhando para as nuvens. Parece um coração, Vitinho disse, apontando o dedo para o céu. Sabe, Vitinho, eu concordo com você desta vez, Bia respondeu enquanto entrelaçava os dedos com ele.